Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então olha só, acabei de receber aqui a prova para Engenharia Mecânica, prova esta que ocorreu no último dia 27 agora, domingo agora, né? Esse vídeo está sendo gravado hoje quarta-feira, dia 30, né? A prova aconteceu dia 27, domingo passado, para o estágio de adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica, tá? Então vou analisar essa prova de Engenharia Mecânica e a gente vai dar uma olhadinha aqui qual foi o nível dessa prova em relação às demais, beleza? Então vamos lá, tá? Acabei de pegar a prova, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou passar essa parte aqui, tá? De português, porque não é o nosso objetivo aqui. Vamos logo para a parte específica, né? São 30 questões aí, vamos ver o nível dessa prova, tá? Então vamos lá, deixa eu baixar aqui. Então vamos lá. Questão de número 31, ele vai falar assim, para compor unidades. Pronto, ele falou unidades, a gente já sabe que ele está se referindo à metrologia, né? Então a questão aí de metrologia, né, onde ele vai falar assim, trata-se das unidades para medição de ângulo, plano e ângulo sólido, tá? Então questão aí de metrologia, com certeza iria cair na sua prova, tá? Questão ali de parte de unidades, né, que você começa a trabalhar. Questão de número 32, ele vai falar assim, as propriedades físicas de alguns materiais, pronto, materiais de construção mecânica. Inclusive, esse assunto que ele vai falar aqui sobre cristalografia, né, propriedades ali dos materiais, a gente já falou, inclusive, a gente já citou esse mesmo assunto dentro dos nossos materiais, inclusive resolvendo questões da Petrobras, tá? Então, basicamente aqui, a banca está repetindo esse assunto de outras provas, tá? De outros concursos. Então, da própria aeronáutica também já caiu falando sobre essas propriedades, tá? Então, materiais de construção. Agora a questão de número 33, ele está falando aqui sobre trocadores de calor, né? São equipamentos presentes em aplicações diversas. Então, trocadores de calor você pode ali estudar dentro de máquinas e equipamentos, ou também propriamente dentro da disciplina de transferência de calor, tá? Então temos aí um assunto que se é abordado ali dentro da disciplina de transferência de calor. Já a questão de número 34, ele vai falar o seguinte, né? As regras ou convenções estabelecidas para a prática do desenho técnico, então questão aí de desenho técnico, nesse caso desenho técnico mecânico, tá bom? Já a questão de número 35 consiste na soldagem, processo de fabricação, especificamente parte de soldagem, tá? Então ele vai falar ali sobre um processo específico, né? Que ele vai inclusive determinar. Consiste na soldagem de metais e ligas metálicas de natureza diferente, pela adição de metal ou liga de enchimento entre os mesmos, sem que ocorra fusão dos metais de base. Questão dada, tá? Questão dada. Então, a questão de número 35 aí, processos de soldagem. Já a questão de número 36, ele vai falar o seguinte, um material metálico, o meio corrosivo e as condições operacionais são elementos essenciais ao desenvolvimento de um processo corrosivo. Esse assunto de corrosão é interessante, que tem caído bastante nos concursos para engenharia mecânica. É um assunto que você estuda dentro da disciplina de materiais de construção, mas aqui vai uma observação. Você estuda isso dentro de materiais de construção, só que você tem literaturas específicas para corrosão, tá? E são literaturas robustas. Normalmente, esses assuntos que caem em concursos são assuntos que são abordados nessas literaturas específicas, tá? Às vezes ali em materiais de construção ele passa muito rápido pelo assunto, né? Até ele separa um capítulo ali, mas o que é um capítulo em relação a um livro, né? Então é interessante que você tenha a paciência, né, de pegar literatura específica sobre corrosão e debruçar-se sobre ela, tá? Porque tem caído bastante questões para os concursos para engenharia mecânica, não somente para aeronáutica, mas Petrobras principalmente, enfim, tem caído bastante, tá? Então, é um assunto de corrosão, mas que a gente pode classificar aqui como
estando esse assunto inserido dentro de materiais de construção mecânica, tá? Já a questão de número 37, questão aí de termodinâmica, tá bom? O trabalho realizado para levar um sistema termicamente isolado de um estado inicial a um estado final. Então, questão aí de termodinâmica. Já a questão de número 38, ele falou o seguinte, sobre tratamentos térmicos. É correto afirmar que, então tem aí um assunto, né, sobre tratamentos térmicos que está inserido ali dentro da disciplina de materiais de construção. Tratamentos térmicos sempre cai, tá bom? Você tem que saber ali diferenciar um tratamento do outro, para que serve um, para que serve o outro, quando aplicar, né, qual microconstituinte ou microestrutura resultante você irá obter, enfim, tem que saber. Questão de número 39, questão aí de mecânica dos fluidos, com certeza também iria cair na sua prova. Já que questão de número 40 é um assunto que você vê dentro da disciplina de transferência de calor. É um pouquinho diferente, né, do habitual das provas da aeronáutica, que aqui ele botou aqui integral, né, talvez possa ter assustado um pouco o candidato, né? Então, já na questão de número 41, temos aí uma questão de desenho técnico, né? Falando ali sobre linhas. Então, na questão de número 42, temos aí uma questão de metrologia, né? Onde está falando ali sobre, para estimar a incerteza combinada, né? Está falando ali sobre a incerteza, e no final ele fala ali sobre incerteza padrão, né? Isso aí você tem que ter lido, tem que ter visto isso para saber resolver esse tipo de questão, tá? Já na questão de número 43, temos aí uma questão de transferência de calor novamente, beleza? Questão típica aí de transferência de calor. Aí ele está falando aí sobre a lei de Fourier, tá? Questão dada também, tá? Então vamos lá, questão de número 44, falando sobre ensaios de dureza, que sempre caem essa questão nas provas da aeronáutica, tá? Sempre vai cair, sempre caíram e sempre vai cair, tá? Então questão também dada. Já questão aqui de número 45, questão de resistência dos materiais, aqui, esse assunto específico aqui, desse jeito aqui, se eu não me engano, acho que nunca caiu para a prova da aeronáutica, tá bom? Mas é uma fórmula que você tem que ter visto isso, para saber relacionar ali o módulo de elasticidade com o módulo de cisalhamento, tá bom? E você tem que ter visto isso para conseguir resolver esse tipo de questão. Também não é bicho de sete cabeças, mas você tem que ter visto isso alguma vez na sua vida, tá? Questão de resistência dos materiais. E aqui, questão de número 46, questão também dada, né? Praticamente. Se você sabe resolver o passo a passo desse tipo de questão, né? Você tem ali uma viga, que pode ser uma viga ali biapoiada, com uma carga distribuída ao longo de toda a sua seção. Você concentra a carga ali no meio da viga, calcula, e sendo detalhe, né? Que ele já te deu ali o cálculo das reações, né? Então, bastaria apenas ali que você fizesse o diagrama de esforço cortante, depois momento fletor, para descobrir ali o momento fletor máximo referente a essa distribuição. Lembrando que o momento fletor é máximo onde esforço cortante é nulo, tá bom? Então, questão aí também dada. Então vamos lá, prosseguindo. Questão agora de número 47, né? Temos aí uma questão também falando sobre corrosão, novamente, né? Tipos de corrosão, novamente ressaltando aqui que esse assunto se é abordado dentro da disciplina ali de materiais de construção também. Então a gente até pode separar como sendo materiais de construção. Já a questão de número 48, nós temos aí uma questão de termodinâmica, tá? Uma questão aí de termodinâmica, e aonde temos ali um ciclo de refrigeração, né? Onde ele pede o coeficiente de desempenho. Então, questão também dada, questão de termodinâmica. Essa questão de número 48. E temos aqui a questão de número 49,
falando sobre máquinas de fluxos, né? Especificamente máquinas de fluxo ali, associação de bombas, que inclusive no nosso material falamos bastante sobre isso, sempre cai nas provas, tá? Seja da Marinha, da Aeronáutica, Petrobras, associação de bombas, tá? Em paralelo, em série, ali. O que vai acontecer, tá? Uma tem a função ali de aumentar a altura manométrica, a outra de aumentar a vazão. Então, tem que saber isso, tá? Já a questão de número 50, novamente falando aí sobre termodinâmica, mas dessa vez parte ali de motores, tá? A questão de número 51, ele cita o Chiaverini novamente, e nós temos aí processos de fabricação, questão dada também, tá? Estou vendo aqui que tem muitas questões bem tranquilas de serem resolvidas, tá bom? E esse tipo de questão, que são as questões mais fáceis, inclusive a gente recomenda isso quando se for realizar ali a resolução da sua prova, dê uma folhada, veja as questões mais simples, mais tranquilas, justamente para que você consiga reservar o maior tempo para as questões que vão exigir de você um cuidado maior, tá bom? Então, a questão de número 52, também temos aí a questão de termodinâmica, falando aí sobre o ciclo de Brighton, né? Questão de número 53, temos aí uma questão específica de tubulação, que a gente inclui ali dentro da disciplina de mecânica dos fluidos, né? Onde ele vai falar assim, que em uma instalação hidráulica, as válvulas de controle unidirecional, olha a palavrinha-chave aí, servem para permitir o fluxo em um único sentido. Suas aplicações incluem saídas de bombas e pontas de tubulação de sucção, dentre outras. É um exemplo de válvula unidirecional, a válvula ou seja, a válvula que só permite o sentido do fluxo em um sentido, né? Aí ele fala esfera, gaveta, borboleta de pé com crivo. Bem, alternativa D, né? Outra questão dada, tá bom? Tem muita questão tranquila aí nessa prova. Questão de número 54. Temos aí outra questão de mecânica dos fluidos, né? A questão de número 55, também questão aqui de mecânica dos fluidos, mas você vai ter que pensar um pouquinho, né? Já temos a equação ali. Ou seja, questão que você vai ter que pensar um pouquinho. Bater o olho nesse tipo de questão, se você estiver ali inicialmente começando a sua prova, nem perde tempo, deixa ela separadinha ali, resolve as mais fáceis, justamente para que você consiga ter bastante tempo para pensar na resolução dessas questões, tá? Então, aí a gente já tem uma questão aqui de número 56, questão de elementos de máquinas, tá bom? Também aplicação aqui de fórmulas. Ele vai pedir para você aqui, deixa eu ver, o passo circular, a distância entre os centros e o raio do círculo de base do peão, tá bom? Então, se você observar o seguinte, ele vai te pedir 3 informações, tá? Eu não lembro como se calcula o passo circular, mas eu sei como se calcula a distância entre os centros. Observe que se você consegue calcular a distância entre os centros, você já vai ter uma das alternativas, tá? Você, por exemplo, na verdade você vai ter 2 alternativas, você já vai conseguir eliminar 2 alternativas, tá? Então, prosseguindo aqui, ó, questão de resistência dos materiais, aí falando sobre estado plano de tensão, tá? Não me lembro de ter caído esse tipo de questão nas últimas provas da aeronáutica, não me lembro de ter caído estado plano de tensão, tá? Mas está dentro, sim, da disciplina, tá? Tá dentro do edital. Falou resistência dos materiais para nível superior, tá? Vai cair. Então, olha só, questão de número 58, temos aí cálculo da velocidade específica, sendo que ele falou o seguinte, que o ensaio de uma bomba centrífuga acionada por um motor te deu a RPM, né? A ponto de eficiência máxima, uma vazão de 64 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica, tá? Então ele quer a velocidade específica dessa bomba. E questão clássica também aí de máquinas de fluxo, especificamente falando em parte de bombas, né? Temos aqui novamente mecânica dos fluidos, tá? Sendo que essa questão aqui, esse enunciado, você teria aí tanto a questão de número 59 quanto a de número 60 para resolver, que elas têm essa carinha bem feia aqui
mas que você fazendo passo a passo aqui você consegue resolver sem problema, tá bom? Então temos aí, pessoal. Olha, então contabilizando aqui, vamos ver. Foram 2 questões de metrologia. Materiais de construção foram 4 questões. Transferência de calor foram 3. Desenho técnico mecânico, 2 questões. Processos de fabricação foram 2 questões. Termodinâmica 4, mecânica dos fluidos caíram bastante, né, em relação às outras 6 questões. Ensaios, apenas 1 questão. Resistência de materiais 3. Máquinas de fluxos 2. E elemento de máquinas, apenas 1 questão. Então, o que eu percebi dessa prova? De fato, tem questões, como essa aqui de mecânica dos fluidos, que você vai perder um pouquinho de tempo para fazer, mas nada impossível de se resolver. Outras questões foram dadas, tá bom? Se você estudou, se você conseguiu direcionar os seus estudos da maneira correta, você conseguiu se sair muito bem nessas questões, porque muitas questões aqui foram dadas, tá? Foram bem tranquilas aqui de fazer a sua resolução, tá bom? Galera, olha só, dúvidas pode deixar aqui embaixo que a gente vai atender, tá? Eu vou procurar fazer aqui as resoluções dessas questões, colocar algumas questões aqui resolvidas para vocês aqui no canal, mas lembrando que todas as questões eu vou resolver e vou colocar lá na plataforma, tá? Inclusive a galera que já tem nosso material lá, a gente vai continuar colocando as questões lá, tá bom? Vamos estar disponibilizando tanto as videoaulas com as resoluções, quanto os PDFs, tá bom? Justamente para que você consiga se preparar para os próximos concursos. Não me saí bem nessa prova, não tem problema. O segredo é você não desistir. Você não tem que estudar para passar, você tem que estudar até passar. E nós estamos aqui para ajudar, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima!